pessoas, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso Senacast. Hoje eu estou muito feliz em estar aqui, já é o meu terceiro episódio gravando e eu estou extremamente feliz. Enfim, vamos começar, né? Nem todos começam no mesmo lugar. Enquanto alguns têm acesso a oportunidade, tecnologia e educação de qualidade, outros enfrentam desafios que vão muito além da sala de aula. Falar sobre desigualdade é refletir sobre a justiça, inclusão e oportunidades, e compreender como acesso aos recursos influenciam sonhos, escolhas e futuro. Senacast, episódio 3. Um podcast criado por alunos do curso técnico de administração do Senac, para discutir temas que impactam a sociedade, a educação e o desenvolvimento humano. Hoje, vamos falar sobre inclusão, diversidade, desigualdade e acesso a recursos. Senacast, aprender, refletir e transformar. Hoje eu vou entrevistar a Érica Oliveira e a Fernanda Furtado. Vocês, como novas pessoas aqui, né, eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, a trajetória de vocês, até onde vocês estão na vida de vocês, e também falassem dificuldades que vocês enfrentaram, como é que foi. Como que chegou a ideia para vocês de conversar com o comitê? Por que o comitê? É porque, pensa comigo, vocês são top de linha, entendeu? E a gente tá fazendo uma coisa que é sobre os estudantes e tal. Aí vocês cuidam do comitê do Senac, que é de diversidade e inclusão. Então a gente assim, por que não, né? Porque vocês vão saber falar, vocês vão saber apontar os defeitos que tem, porque querendo não tem, né? E vocês vão apresentar soluções boas, né? Uma ideia muito boa, não é não? Olha a responsabilidade, hein, Érica? Falar um pouquinho pra vocês sobre o comitê, pode ser? Bom, o comitê ele nasce em 2024 com uma encomenda da direção regional para que a gente pensasse em ações que tornassem o Senac um ambiente ainda mais inclusivo. O comitê ele é estruturado por 8 membros, são 8 pessoas que compõem o comitê, são pessoas que estão em diversas áreas, tanto na própria docência, né, como a Érica, que é instrutora também da casa, quanto na parte administrativa, enfim. O cuidado que se teve ao se compor o comitê foi de ter pessoas que fossem realmente representantes de grupos da diversidade. Então, alguém que pudesse falar com sensibilidade e propriedade sobre mulheres, sobre a pessoa negra, sobre a pessoa LGBTQIA+, sobre a pessoa com deficiência. Então, hoje o nosso comitê, com esses 8 membros, tem pessoas que conseguem trazer sensibilidade para pautas da diversidade. O comitê é um grupo de pessoas, né, enxuto, né, são 8 membros que se dividem nas suas demandas do dia a dia, nas suas áreas, mas ele ganha muita força das pessoas que a gente chama pessoas aliadas, que são hoje aqui vocês, né? Que de alguma forma se aproximam do comitê porque a pauta da diversidade e inclusão interessa, e sabendo que tem uma estrutura que está pensando em soluções, né, em ações que vão ajudar a levar o Senac cada vez mais perto para esse ambiente inclusivo reconhecido pela sociedade, começam de forma colaborativa a ampliar a nossa atuação. Então, assim, o comitê hoje, ele funciona de uma forma colaborativa, com apoio de pessoas que não são necessariamente membros efetivos, mas que por gostar da pauta, né, por se interessar pelo tema, acabam também agregando, trazendo ideias, convidando o comitê para estar compartilhando reflexões, enfim, projetos em cada CEP. Então tem várias formas de se participar da agenda do Comitê da Diversidade, Equidade e Inclusão do Senac. E aí nesses últimos quase 2 anos, a gente tem tido um crescimento que tem nos animado bastante, né, Érica? Assim, a gente percebe que o comitê cada vez mais está ganhando espaço no sentido de as pessoas estão reconhecendo a importância, a necessidade e a urgência de se falar sobre diversidade e inclusão, e principalmente falar desse tema no nosso dia a dia. Então, diversidade e inclusão dentro do nosso ambiente educacional. E como é que a gente fala sobre isso? Como é que a gente sai de uma teoria que não existe em um único livro, né? São várias teorias que a gente tenta ir bebendo para tentar transformar isso em ações práticas e ações que realmente façam diferença no nosso ambiente. Então, pensando em ações práticas, a gente teve ações simples, desde a questão da confecção
do cordão de crachá para os colaboradores no formato girassol, que é um símbolo, né? Isso aqui comunica, né? Isso sinaliza que aquela pessoa que está vestindo esse acessório, ela tem uma deficiência oculta. Deficiência oculta é aquela que a gente não consegue ver no primeiro momento. Então, por exemplo, uma pessoa que é surda, a gente, né, ao ver a pessoa, a gente não consegue identificar que ela tem uma deficiência auditiva. É verdade. Então, esse símbolo, ele sinaliza que aquela pessoa tem uma deficiência oculta. Pode ser surdez, pode ser uma deficiência intelectual, pode ser uma questão de neurodivergência. Enfim, o importante é que a gente sinaliza que aquela pessoa traz uma condição que a olho nu a gente não vai perceber, mas que ela está disponível, porque ela está sinalizando, ela está aberta a conversar sobre a condição dela. Eu tô aberta a conversar sobre a minha também. Sou TDAH. Ah, joia. E se encaixa super bem também no conceito da deficiência oculta, né? Que no caso não é deficiência, é uma condição, né, da tem um projeto neurodivergência. tramitando, mas há muitas discussões, né? Quanto à questão do TDAH. Então, Como assim? Está tramitando um projeto de lei para que o TDAH seja considerado deficiência, né? E tem algumas pessoas que falam, não, mas TDAH não pode ser deficiência. Outras falam, pode ser porque atrapalha a vida, tem prejuízos. Então, uma deficiência, por exemplo, autismo, ele só é considerado uma deficiência a partir do momento que ele causa prejuízos na vida de alguém. E aí eles estão verificando essa mesma questão junto ao TDAH. Entendi. Nossa, mas na minha opinião faz mais sentido considerar o TDAH como uma deficiência, porque dependendo da pessoa e dependendo do grau do TDAH, o negócio é meio difícil, tá bom? É bem complicado. É meio chatinho. Quando a gente vai para o conceito de deficiência, a gente encontra o seguinte: deficiência é a perda total ou parcial de uma de uma função. Então, por exemplo, a função visão, né? Então, assim, é considerada deficiência quem tem uma perda parcial ou total. Sim. Né? Audição, a mesma coisa, uma perda parcial total. Então, deficiência é uma perda permanente, tá? Por isso que a gente não fala portador de necessidade especial mais, a gente fala pessoa com deficiência. Porque a deficiência, ela não é portada. Deficiência, ela faz parte daquela pessoa, é uma característica daquela pessoa. Quando a gente vai para as questões de TDAH, autismo, que hoje a gente lida como sendo questões da neurodivergência, né? E não necessariamente uma deficiência, é porque não há uma perda nem parcial nem total. Há um funcionamento diferente, né? E o fato de a gente trazer esse público neurodivergente para a roda de conversa da pessoa com deficiência é para garantir direitos iguais. Sim. Mas o fato de garantir direitos iguais não diz que uma pessoa com um diagnóstico de autismo ela é uma pessoa deficiente, porque não há uma perda, nem parcial nem total. Há apenas um funcionamento do cérebro diferente de uma pessoa típica, de uma pessoa neurotípica. Então, assim, é tudo muito novo, as pessoas, digo assim, as pessoas, os docentes, políticas públicas, enfim, ainda estão discutindo muito, né, nesse entorno, mas hoje o que se tem de entendimento, conceitualmente falando, é isso. Então, por isso que hoje uma pessoa com TDAH, ela não é reconhecida como uma pessoa com deficiência, embora é reconhecido o direito, os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, a trajetória de vocês, até onde vocês estão na vida de vocês, e também falassem dificuldades que vocês enfrentaram e como é que foi. Quer começar? Posso começar. Meu nome é Érica, né? Eu sou uma mulher autista, mãe de 3 filhos autistas, esposa de um autista. Eu sou docente no eixo de gestão e negócios. E a minha trajetória nessa área, né, da diversidade, ela começou com o desafio de ensinar, de entender como vocês aprendem. Porque foi o meu desafio. Eu vim do ambiente corporativo. Eu sou contadora, essa é a minha formação inicial. Então, quando eu vim
do ambiente corporativo para uma sala de aula, para ser docente do ensino médio, eu encontrei vários desafios. E dentre eles, eu tive feedbacks, e eu adoro receber feedbacks dos meus alunos, porque me faz crescer. Uhum. E um dos feedbacks foi: professora, você não tem didática. Eu falei, então eu vou estudar para ter didática. Escolhi um curso de neuropsicopedagogia, porque eu queria aprender como vocês aprendem, como o cérebro aprende. E entre as matérias veio neurociência da educação. E isso me fez ficar apaixonada pelo cérebro, entender como ele funciona. E eu me aprofundei, me aprimorei em entender como eu poderia ensinar todas as pessoas, não só aquelas neurodivergentes. Eu queria entender como eu poderia ajudar diversos tipos de alunos, na sua totalidade, né? Uhum. Então, eu tinha alunas negras que falavam, professor, o mercado não vai me absorver. E aí a gente trabalhava autoestima, trabalhava a parte socioemocional, para trazer para ela o pertencimento, de que o currículo a gente faz pelo conhecimento, habilidades e atitudes. Então, foi meu inicial de falar, olha, todo mundo pode pertencer ao mercado de trabalho, independente de quem ela é. E nessa luta veio um convite para eu dar um curso de inclusão de pessoas com deficiência. Foi muito gostoso trabalhar isso, porque eu estudei muito e aprendi muito. Uhum. E posteriormente veio o convite para que eu participasse de um GT com o comitê. Eu ainda não era do comitê, posteriormente eu fui convidada a fazer parte do comitê, que me fez realmente ficar muito feliz, porque eu fui aprofundando cada vez mais meu conhecimento nessa área. Então, eu estudei AE e tecnologias assistivas, atendimento especial educacional, tecnologias assistivas e CAA. Porque a gente trabalha muito com tecnologias assistivas lá dentro do comitê, a gente quer trazer isso para todo mundo, seja da nossa empresa, a parte corporativa e os nossos alunos também. Uhum. Então essa também é uma luta nossa, que é trazer recursos para que todos possam aprender igualmente, dar equidade para todo mundo. Então essa é a minha trajetória. Nossa, muito, muito bonito. Achei muito, muito incrível você falando, porque dá pra ver que você realmente quer que todos sejam incluídos, independente de qualquer coisa. Isso é muito lindo de se ver e muito lindo de se presenciar também, né? Uma pessoa falando isso, é muito, muito legal. E agora a Fernanda Furtado. Oi. Primeiro, obrigada pelo convite. De nada. É sempre uma alegria para nós do comitê ter um espaço que a gente possa estar falando sobre diversidade e inclusão. A gente reconhece que diálogo é uma via super importante para conscientização, dessa pauta. Diálogo é a base de tudo na vida. Sim, uma pauta que é tão urgente, é tão importante, e que fala muito sobre pessoas, Uhum. E pessoas, desde na minha época de estudante, desde que eu estava na fase de estagiária, foi a minha escolha de carreira, Foi cuidar de pessoas, olhar para pessoas, mas não as pessoas de forma isolada, mas sim a relação das pessoas com o trabalho, E aí, desde estudante do curso de administração de empresas, eu lido com a área de recursos humanos. Então, são mais de 20 anos de carreira na área de RH, com, enfim, projetos desde a parte de desenvolvimento de pessoas até a parte de plano de cargos, carreiras e salários, clima organizacional, cultura organizacional. E recentemente, isso mais ou menos 2 anos, eu tenho uma oportunidade de mergulhar num mundo novo para mim, que é esse mundo da diversidade, equidade e inclusão, com o convite do SENAC em coordenar esse comitê. E fez muito sentido, porque eu não me distancio do que faz realmente os meus olhos brilharem, que é o estar perto de pessoas, ouvindo, estudando e buscando sempre uma forma de conciliar o negócio com a carreira, com o potencial de cada um. E então, assim,
estar dentro desse universo de diversidade e inclusão é continuar olhando para as pessoas, né, sendo sempre o apoio, sempre no papel de apoiar, de servir, buscando o entendimento, né, do que um grupo demanda, o que o negócio pode oferecer, né, e buscar proporcionar, apoiar esse casamento aí de interesses e de relação. Né? Assim, quando o Senac coloca esse assunto, né, como um assunto, inclusive, com a importância de uma meta, né, do próprio Senac, assim, hoje os projetos de diversidade, equidade e inclusão, eles compõem um plano de metas do Senac DF. Isso diz muito, né? Então, assim, isso diz o quanto que a direção, ela investe nas pessoas de uma forma real, né? Não só com os programas de desenvolvimento, não só com o processo seletivo cada vez mais melhor estruturado, né? Mas sim com um cuidado grande com a cultura organizacional, uma cultura que considere sempre a pessoa, né? Uma cultura que coloque o Senac sendo possibilidade para toda e qualquer pessoa, independente da condição em que essa pessoa funcione. Então isso mostra o tanto que a gente está falando de uma gestão humanizada, né? E usada a força do Senac a nível de mercado para estar falando de um assunto tão importante, sensível, complexo, mais urgente, que é diversidade e inclusão, para a gente é um motivo de grande orgulho, né? Porque assim, o Senac, ele não só prepara pessoas para atender as demandas do mercado de trabalho, no quesito profissional técnico, mas está falando de formação de pessoas enquanto pessoas, né? E é disso que o mercado precisa, é disso que a sociedade precisa, de pessoas que tenham sim um conhecimento técnico para saber fazer, mas que não deixem de considerar a importância de terem também competências e habilidades socioemocionais, né? Pessoas que reconheçam, né, e pratiquem o respeito em todo e qualquer âmbito. Então, assim, falar de formação hoje dentro do Senac é falar de competências técnicas, comportamentais e falar sobre a importância do respeito. Nossa, acho muito, muito interessante. Nossa, a função de vocês é muito importante, né? E, meu Deus do céu. É realmente muito importante, né? Para que todos se sintam incluídos e para que todos sejam atendidos como merecem, né? Sem dúvida. E assim, quando a gente fala desse compromisso com a inclusão, né? É importante frisar que, assim, não tem nada de romântico nessa fala, assim, né? Assim, não tem nada de romântico quando a gente fala em respeito às pessoas, quando a gente fala em respeito à diversidade, quando a gente fala em compromisso para com a inclusão. É uma questão de humanização, né? Que a inteligência artificial não vai chegar nunca nesse espaço, e que bom é que ela nunca chegue, né? Por mais que ela tenha a contribuição dela, que é bem relevante, mas esse é um espaço de nosso, seres humanos, e que a gente não pode perder a humanização para a tecnologia nenhuma. Jamais. E entender também que quando a gente fala de diversidade, que a gente fala sobre públicos que são minorizados na sociedade, minorizados é diferente de minorias, né? Qual é a diferença? Minorias tem a ver com a quantidade, sim, né? Então quando a gente fala grupos que são minorias, são grupos pequenos, né? Quando a gente fala grupos minorizados, são grupos que são diminuídos. Pronto, você fechou. Entendi, é isso aí. Entendi. Então um tem a ver com o quantitativo e o outro tem a ver com a forma como esse grupo é tratado. Entendi. E aí a gente precisa entender que esse público, ele também é consumidor. Esse público, ele consome, paga ele contas. ele tem uma potência nesse público de produtividade e que o mercado precisa, né? Então, assim, a gente tem consumidores que são autistas, a gente tem consumidores que usam cadeiras de rodas, a gente tem consumidores negros, a gente tem consumidores mulheres, consumidores obesos. Então, assim, existe uma demanda real, né? Existe uma demanda de mercado. Então a gente precisa entender que olhar para esses públicos minorizados não é trazer romantismo para o nosso negócio.
é estratégia também, né? Uma estratégia que está muito alinhada com a nossa cultura, que é uma cultura humanizada, e também muito alinhada com a nossa cultura de gerar riqueza, no sentido de gerar sustentabilidade do próprio negócio. Gente, a propósito, abrindo um adendo, a Érica e a Fernanda, elas são membros do Comitê de Diversidade e Inclusão do Senac. Sem mais delongas, vamos iniciar as perguntas. Ao longo das suas experiências na educação, como vocês percebem a influência da diversidade e das desigualdades na trajetória dos estudantes do ensino médio? Não é só, né, a questão da desigualdade, né? A educação, ela é biopsicossocial. Então, vem muito assim de onde o aluno vem, como é o que ele come, como é a casa dele, se ele é respeitado na sociedade, se ele não é. E tudo isso contribui muito para a questão da educação. Sim. Né? Então, essa desigualdade que tem da forma, né, que vocês se veem, porque às vezes não existe uma desigualdade, mas existe uma forma que vocês enxergam os colegas. Né? Então, eu sou melhor, eu sou pior. Né? Isso também influencia muito na educação. Então, a partir do momento em que a gente começa a olhar que todo mundo é igual, né, de alguma forma, a gente começa a ter uma educação mais igualitária. Né? Então, o impacto que tem a desigualdade é enorme. Mas só quem pode lutar pela desigualdade são os próprios alunos, mostrando que todos têm uma capacidade. Realmente. E dando adendo no que você falou, o que você falou da gente, só a gente que pode enfrentar os nossos próprios monstros, né? Isso é um fato muito grande, mas só que tem muita gente que não se dá conta disso, entendeu? Acha que, tipo, a sua dificuldade depende de algo, tipo, algo fora. Mas não, você tem sua dificuldade, beleza, é realmente uma dificuldade, mas se você correr atrás, se você se esforçar mais, ou até mesmo procurar ajuda, né? Não precisa ser em questão de custos, tipo psicólogo, essas coisas. Você pode procurar escola, você pode procurar a equipe de apoio do Senac. Nossa, tem muitas possibilidades, mas eu acho que a pessoa se volta tanto a achar que o problema é ela, que não surge esse interesse, sabe? E isso é muito chato, né? Porque a pessoa tem um potencial, deve ter um potencial maravilhoso, mas se ela ficar sempre nessa mesmice, achando que o problema está nela, acho que não, aí ela, eu não vou falar descartar, mas não coloca todo o seu potencial para jogo, né? É por isso que a gente trabalha muito a parte socioemocional dos alunos. Faz parte de uma discussão que a gente tem constantemente da importância, como a Fernanda tinha colocado em outro momento, a gente trabalhar a parte emocional ajuda o mercado, fomenta o mercado também, ajuda vocês, ajuda na vida. Realmente, é muito importante a gente estar com a cabecinha boa, né? Porque se não tiver com a cabecinha boa, nada mais sai bom, né? Eu vou ter que estar falando isso, porque é verdade por isso. Se você não tiver, foi que nem meu professor falou, quando você vai fazer um exame, um Enem da vida, um PAS, se você não tiver despreocupado, você vai muito mal na prova. Porque ele falou que muitas das vezes que a desaprovação no Enem, ou no PAS, ou em qualquer concurso, acontece muito porque a pessoa está muito nervosa, está muito sobrecarregada e não está relaxada mentalmente. Aí ele disse que, ele deu um exemplo, né? Ele disse que ele foi fazer um concurso para professor, né? E ele não tinha estudado, ele tinha acontecido umas coisas na vida dele, ele tinha viajado. E ele não tinha estudado, né? Mas ele é muito inteligente. Aí ele falou que ele estava relaxado, a mãe dele ligou e falou, o concurso que você queria fazer vai ser amanhã. Ele foi correndo de volta pra cá, que era aqui, e foi fazer. Ele tava, tipo, relaxado e passou. Eu acho que em 67 lugar, ele passou. De 100 vagas, ele passou. Eu fiquei, meu Deus, que incrível. Aí eu falei, vou pegar isso aí pra mim. Gente, gravando. Vamos para a próxima pergunta.
De que forma a escola pode se tornar um espaço mais inclusivo, acolhedor e respeitoso para todos os estudantes, independentemente da sua origem, condição social, cultura ou características individuais? Bom, permitindo que o respeito à diversidade aconteça em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, assim, e para que a gente possa realmente respeitar as pessoas da forma como elas são, a gente precisa fazer um convite à escola a ganhar consciência disso, né? Então, assim, a entender o outro, para que né, todo o corpo docente, administrativo, a instituição escola, possa desconstruir, né, algumas verdades que já não cabem mais, né? Não é mais desse tempo, né? Já não é mais desse tempo. E que se permita acolher essa diversidade, que é uma realidade, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é ganhar consciência, se aproximar desse universo, no sentido de buscar entender, né, como é que funciona, quais são as características, como é que funciona a comunicação, né, para essas pessoas que se comportam diferente da pessoa padrão, né, típica, para que a gente encontre formas de se conectar. Né? Então, a escola, ela precisa ser um ambiente, em primeiro lugar, seguro, para que as pessoas possam ser quem elas são. Isso não significa que as pessoas possam fazer o que elas quiserem, né? Porque, assim, existe os normativos de cada espaço. A escola tem o seu regimento escolar, né? Onde está definido lá o que pode e o que não pode, né? O que é aceitável ou não para o ambiente escolar. Então, dentro do que é aceitável no sentido de comportamento, né, de responsabilidade, cabe à escola acolher as diferenças no que tange a características, a religião, a questões raciais, porque o que importa para a escola é que as pessoas respeitem o regimento escolar, para que a gente tenha uma boa convivência, para que as pessoas sejam respeitadas nas suas individualidades, né? Tenham autonomia, né, de ir e vir, e que esse ambiente aqui seja um ambiente saudável, para que as pessoas possam aprender, trocar, se desenvolver e crescer enquanto profissional e enquanto gente também. Exatamente, porque do que adianta a escola falar, você tem que ser você mesmo, né? Tipo, falar, você tem que ser você mesmo, você não pode ligar porque os outros falam, e a escola não acolher a mesma fala que ela fala, né? Faz sentido o que eu falei? Sim, uma coisa importante quando a gente fala de se aproximar das realidades diferentes, né? Então, vou pegar o exemplo aí de um aluno que seja do candomblé, uma religião específica, né? Que tem seus ritos, suas crenças. A gente sabe que, enfim, tem um período lá da relação dele com o candomblé que precisa ser utilizado o branco, né? Então, assim, a escola precisa entender que aquilo faz parte, né, da crença, né, da cultura daquele aluno e buscar formas de acolher. Isso não significa desrespeitar o uniforme daquela escola, mas saber flexibilizar quando necessário para que aquela pessoa se sinta incluída e respeitada. Então, isso é um acolhimento da questão religiosa, né? A pessoa se sentir segura para usar as guias de proteção, né? Se sentir segura para usar o branco quando precisa, ser respeitada quando não pode fazer um trabalho de equipe ou um trabalho em período que é na sexta, no sábado, para quem é da religião adventista. Enfim, cada religião tem os seus ritos, seus costumes e que precisam ser respeitados. Mas isso, em momento nenhum, coloca em xeque o regimento daquele espaço. Exatamente. Né? Assim como pessoas com deficiência precisam ser compreendidas no seu funcionamento, para que elas tenham autonomia de ir e vir, né? Para que elas possam realmente aproveitar o espaço de saberes, que é um espaço escolar, tendo direito a acessar esse conhecimento quando entregam para essa pessoa o recurso que ela precisa, né? Uma tecnologia assistiva, um ajuste arquitetônico, um ajuste na metodologia. Então, assim, tudo isso faz parte de cuidados, né, que o ambiente escolar precisa estar atento para que realmente a inclusão aconteça na prática. Então, é uma série de cuidados com a acessibilidade.
acessibilidade arquitetônica, que envolve a parte estrutural dos prédios, acessibilidade metodológica, que é a forma como a gente ensina, a acessibilidade tecnológica, que envolve as tecnologias assistivas, né? A acessibilidade comunicacional e, principalmente, a gente até entende que a mais importante de todas é a acessibilidade postural, né? Que é como a gente se comporta, né? Atitudinal. Então, é a acessibilidade atitudinal, que é como as pessoas daquele espaço se relacionam, se comportam diante de uma demanda específica de uma outra pessoa. Então, como é que, falando um pouco do Senac, né? Então, assim, como é que a gente garante a acessibilidade atitudinal? Preparando nosso corpo docente. Falando com o nosso corpo docente sobre o que é diversidade, o que é inclusão e como isso acontece em sala de aula, né? Trazendo reflexões que convidam o corpo docente a repensar sobre vieses inconscientes, que são aquelas verdades que são enraizadas. Os né? mitos, né? Alguns mitos, né? Outros talvez não, mas assim, o importante é que a gente comece a questionar certas verdades para que a gente não saia desse piloto automático e pare de ficar reproduzindo o que sempre foi assim. E se permita refletir mais sobre aquilo que a gente comunica, sobre a forma como a gente se comporta, né? Principalmente quando o nosso comportamento impacta uma outra pessoa. Quando o nosso comportamento ele é decisivo para o pertencer ou não de uma outra pessoa. Então, acho que uma escola, quando ela é preocupada com os aspectos da acessibilidade de uma forma completa, a diversidade e a inclusão acontece. Concordo com você. Enfim, bora para o próximo. O acesso à tecnologia e aos recursos educacionais é igual para todos os alunos? Como essa realidade impacta a aprendizagem e as oportunidades futuras? Quem quer responder? Então, nem todos os alunos, né, têm o mesmo acesso à tecnologia. Hoje, eu vou falar pelo Senac, né? Hoje nós tentamos trazer o máximo que a gente pode, por exemplo, os alunos que estão na escola. É verdade. Então, para que eles tenham acesso aos computadores de última geração que a gente tem aqui, aos programas, né, aos aplicativos. A gente sabe que tem muitos alunos, por exemplo, que não têm acesso à internet em casa. Então, dificulta a pesquisa, dificulta trazer, né, alguma coisa em relação à matéria que a gente está estudando, né? Então, atrapalha bastante essa diferença, essa questão de desigualdade tecnológica, né? Então, por exemplo, eu tento trazer muita coisa para dentro da sala de aula, né? Então, quando a gente está lá, eu roteio a internet e falo, gente, vamos fazer a pesquisa, né? Quando eu estou nas escolas. E naquele momento, uma pessoa de cada grupo pega a internet e todos eles fazem a pesquisa para que todos tenham a mesma oportunidade naquele momento de aprender. Sim. Né? Então, essa desigualdade, ela pode gerar uma desigualdade, sim. Tá? Pode gerar uma diferença de aprendizagem. Mas a gente está buscando, né, trazer recursos para que essa diferença tecnológica, quanto os cursos técnicos do ensino médio, não tenham diferenças. Sim. Né? Então, o material que a gente tem aqui, a gente está estudando como fazer para levar isso para a escola. Né? Então, está sendo estudado um enxoval. E aí, isso vai trazer muito mais acessibilidade, principalmente para aqueles alunos que a gente sabe que não tem um celular, internet e acesso a recursos tecnológicos. Nossa, como eu já disse 1 bilhão de vezes, a importância de vocês é muito grande, né? E eu estou impressionada até, né, que, enfim. Mas essa questão de levar a tecnologia para a escola, ela parte da DEP. O que é DEP? DEP... Direção pedagógica. É a direção pedagógica do Senac. Sim. Né? Então, há todo um estudo que eles estão fazendo, a viabilidade de fazer isso, até porque tirar o patrimônio, né, de dentro
do Senac, levar para dentro da escola, a gente É uma precisa- responsabilidade É uma muito responsabilidade, então a gente precisa estudar como que vai ser feito isso, né? Como que a gente vai preservar esse patrimônio, né? Então há todo um estudo. A gente entende que é importante, Sim. né? Então atender essa parte tecnológica é uma preocupação nossa, a quanto Senac. Mas neste momento, né, a gente está trabalhando com essa questão de trazer alunos para dentro do CEPS para que eles possam fazer essa integração com a parte tecnológica. Então, só uma pergunta. Então, quer dizer que eu, como estudante do CEMIUM e estudante do Senac, por exemplo, eu não tenho um computador em casa. Eu posso vir aqui, lá na biblioteca, e fazer o que eu tenho para fazer no computador? Pode, você reserva o seu horário na biblioteca e pode utilizar lá o computador. Nós temos 3 computadores aqui disponíveis para os alunos poderem fazer os trabalhos, para eles poderem mandar e-mail, para poder estudar nas horas vagas. Temos livros e tudo isso é de acesso. Hoje, por exemplo, você precisa usar a biblioteca, você pode até usar a biblioteca da Fac Senac. Sério? Pode. De graça? De graça. Por quê? Porque você é aluno. Porque você tem a sua biometria facial que te permite ir lá, entrar na Fac Senac, utilizar o espaço da biblioteca, logicamente fazendo a sua reserva. Sim. Tem salas para grupo de estudo, tem salas individuais. Então, você tem acesso a todos os Senacs, a todas as bibliotecas. Fica até um convite para conhecer a faculdade Senac, para inspirar o próximo passo de carreira e escolher uma formação, né? E dar continuidade à sua qualificação profissional. Então, acho que vale a pena uma visita à faculdade Senac. Eu vou, tá bom? Fiquei me senti muito acolhida pra ir pra essa visita, né? Muito legal. Enfim, bora pra próxima e última? Sim. Já vamos pra última, né? E, enfim, qual a missão do Comitê de Diversidade e Inclusão do Senac? Eu acho que essa pergunta as duas têm que responder, né? Quem começa? Pode falar. A missão é viabilizar, né, através de ações, né, através de busca incessante por soluções, viabilizar a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo. Né, viabilizar projetos e mudanças internas que realmente nos aproximem desse lugar que a gente quer chegar. A gente já tem um reconhecimento na sociedade como uma empresa de qualidade no ensino profissionalizante. Né? Então, assim, o Senac já é uma referência na qualidade de ensino. E a gente quer também ser uma referência de uma escola inclusiva. E esse reconhecimento vai ser com as experiências. Então, assim, quanto mais alunos diversos a gente tiver, né? E que tiverem uma boa experiência, que se sentirem acolhidos, se sentirem pertencentes, né? Terem sua autonomia respeitada, a gente vai cada vez mais caminhar para esse lugar que a gente deseja. Né? Mas assim, é um trabalho contínuo, não existe um botão que se aperta e tudo se transforma de uma forma simples, né? Existe uma complexidade, porque a inclusão ela se esbarra em alguns desafios, como questões culturais, religiosas, paradigmas, vieses inconscientes. Então, assim, são inúmeros, né, os desafios que a gente precisa vencer para estar cada vez mais próximo desse Senac mais inclusivo que a gente quer reconhecer no futuro próximo. Sim, agora é Erika, né? A missão do comitê ela vai muito de encontro com a missão do Senac, que é educar de forma inovadora e inclusiva para o mercado de bens, serviços e comércio. Né? Então, como a parte de inclusão ela é muito forte dentro da missão do Senac, tanto que nós somos um Senac para cada um, a gente luta muito por isso dentro do comitê. Essa é a nossa missão, é transformar realmente o Senac para cada um. Um Senac para o colaborador, um Senac para os estudantes, um Senac para que todos possam usufruir, né, desse serviço que a gente oferece. Nossa, que interessante. Realmente vocês procuram acolher tudo e todos, né? E fazer com que
a gente aproveite dos recursos que estão presentes e para que surjam mais recursos para a gente aproveitar. E isso tá muito legal, né? Tipo, nossa, ó, eu queria muito, tá bom, vou ter que estar falando aqui, queria muito que que a escola fosse que nem o Senac. Eu sempre falo isso, eu queria muito que a escola fosse que nem o Senac, porque eu acho que se a escola fosse, não igual ao Senac, mas tipo, mais inclusiva, mais acolhedora e mais, como é que eu posso colocar em palavras isso? A gente vai falar prestativa, perdão, tá certo. Enfim, eu sinto que se a escola fosse mais prestativa, no mesmo rumo que o Senac, mas não no mesmo, mas mesmo no mesmo rumo, a gente aproveitaria mais, né? E eu acho que não teria tantos problemas estruturais na escola quanto tem atualmente, entende? Tipo assim, por exemplo, se a escola fala tem um apoio pedagógico, né? Mas só que esse apoio pedagógico não parece ser muito pedagógico. Por quê? Eu tenho um amigo que ele é LGBT, né? E ele foi procurar o apoio. E ele só queria procurar o apoio pra dar um rumo pra ele. Ele só queria ser ouvido, entendeu? Aí qual é a estratégia que a escola usa, né? Eles ouvem o aluno, entendeu? Aí eles falam, a gente não pode fazer muita coisa. Aí eles fazem o quê? Liga pro problema, que é o quê? Os pais. Aí lascou, foi tudo. Entendeu? Aí ele pegou raiva. Não é que pegou raiva, mas tipo, ele não se sente mais seguro. Quebrou a confiança, né? Quebrou a confiança total. E, tipo, eu tinha falado pra ele, amigo, procura apoio, porque eu acho que ele pode ajudar, porque eles me ajudaram. No que eu queria, eles me ajudaram. Mas a minha realidade não é a mesma que a dele. Eu achei que ia ajudar. Eu falei, amigo, procura apoio. Porque a escola sempre fala, procura apoio. Ele foi procurar apoio, perdeu a confiança no apoio. E agora só tá terminando já o ensino médio, assim como eu, e é isso, mas não conta mais com o apoio da escola. E isso é muito chatinho. Que tem. Isso é. E contudo, eu já vou encerrar o nosso Senacast. Estou muito feliz por ter recebido vocês duas, a Fernanda e a Erika, né? Estou muito feliz. Vocês falaram coisas que eu não sabia do Senac. E me sinto muito feliz em saber, pois eu vou usar, tá bom? Sobre todos os recursos eu vou tentar usar tudo, porque é um porre. A gente, tipo, pegar livro na biblioteca da escola. Quem não tem computador acessa a muitas tecnologias. Eu tenho internet e celular, mas o computador realmente é muito importante. E eu vou usar, tá bom, gente? Vou ter que estar falando, vou usar mesmo, vou aproveitar de tudo que vocês estão me dando, né? Pra desenvolver a minha carreira acadêmica, né? E eu fico muito feliz em ter recebido vocês duas aqui, por vocês estar no nosso terceiro episódio do nosso Senac. Nosso projeto tá crescendo muito. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria parabenizar o projeto de vocês. Essa iniciativa, né, super diferenciada, né, bem atualizada, né, porque hoje em dia os podcasts estão bem na moda e funcionam bem, né, porque é mais uma forma de levar informação para as pessoas, de engajar pessoas, de envolver pessoas. Então, poxa, que bom que vocês estão conseguindo trazer essa inovação para a sala de aula e fazer o conhecimento aqui se multiplicar de uma forma tão atualizada. Então, parabéns. Obrigada. Desejo muitas e muitas edições do SenacCast, que tenham um alcance cada vez maior, né? Que sejam conteúdos que façam cada vez mais sentido para os seus ouvintes, né? E vocês já ganharam aqui mais uma seguidora do SenacCast. Obrigada pelo convite. Eu agradeço em nome de toda a minha equipe que está aqui, né? Eu agradeço em nome de todo mundo. Muitíssimo obrigada pelo reconhecimento e por tudo, né? Basicamente por tudo. Por vocês estarem aqui, por ter participado e tudo. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll